Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. João, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Amém? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela disse aos que o serviam: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação, e cada uma media 2 a 3 almudes. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serviçais que haviam tirado a água sabiam, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o vinho bom até agora. Com estes sinais, deu Jesus início ao seu ministério em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali ficaram por alguns dias. Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações, nessa noite de domingo, nessa noite de ceia do Senhor. E a minha oração, Deus, é para que através desta palavra, o nome do Senhor seja bendito, o nome do Senhor seja santificado no nosso meio, Deus, que nós possamos ser fortalecidos e renovados por esta palavra, que esta palavra alcance não só a nossa vida, mas alcance o nosso lar, que nós vamos receber do Senhor aqui nessa noite, possa encher o nosso coração e nos tornar conscientes daquilo que o nosso lar, que a nossa casa precisa, e que a tua graça, Deus, possa, em nome de Jesus, transbordar sobre as nossas vidas nessa noite. É o que pedimos ao Senhor. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Como disse aos irmãos durante os avisos, durante esse mês, a nossa convenção, ela celebra o chamado mês da família. Então eu quero separar aí 4 mensagens sobre família, né? Para a gente poder estar falando aí ao longo desse mês. E hoje eu trouxe essa mensagem, eu quero trazer aos irmãos essa mensagem, baseado no Evangelho de João, capítulo de número 2. E esse texto aqui, ele é singular para muitas coisas. Muitos pastores gostam de usar esse texto em casamento, porque ele fala sobre casamento, né? Acredito eu que todo pastor que já celebrou um casamento, já pregou num casamento, o texto das bodas de Caná da Galileia. Esse texto, ele tem alguns ensinamentos, não apenas sobre casamento, mas sobre família, bastante interessantes para nós aqui nessa noite. Mesmo que eu pregasse para casamentos, né? Não é o nosso objetivo aqui hoje, mas mesmo que eu falasse sobre casamentos, o casamento faz parte da família, e é muito importante nós sabermos lidar com as nossas questões conjugais, para que a nossa família, ela vá bem, ela caminhe bem, certo? Esse texto aqui, ele é um texto, eu quero trazer 2 pontos aqui a respeito desse capítulo de número 2, do versículo 1 ao 12. Primeiro, a respeito do casamento mesmo, para a gente poder estar entendendo o que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo uma festa de casamento. A festa de casamento judaica, ela era diferente da nossa. A festa de casamento judaica, ela durava 7 dias. Havia um motivo pela qual essa festa durava 7 dias, né? Essa festa, ela durava 7 dias, um dos principais motivos era a chegada dos parentes, visto que as pessoas andavam a pé naquela época, 80% da população andava a pé, apenas 20% tinha acesso a um jumentinho, ou um cavalo, ou a carruagens, né?
Carruagem, no caso, era para reis, pessoas muito ricas possuíam carruagens. 80% da população andava a pé, então as viagens, principalmente dentro da Galileia, algumas delas demoravam dias. Então não era aquele negócio assim de você ir no casamento e voltar rapidinho. Sexta-feira da semana passada foi casamento da minha irmã e eu fui e voltei rapidinho, né? Saí daqui 4 horas da tarde, 11 horas da noite eu estava em casa, né? E nós, foi na casa do meu irmão, vi minha sobrinha, fui no casamento, comi sanduíche antes de vir embora e ainda chegamos em casa, né? Então, assim, não era como é hoje, né? Que você vai num casamento ali rapidinho e volta. As pessoas ficavam dias viajando, então quando ela chegava, não era só uma questão de comemoração, havia um recuperar das energias. Então a pessoa tinha que descansar, recuperar as energias, celebrar o casamento e depois se preparar para a viagem de volta. Então o judeu estabeleceu, para que desse tempo de fazer tudo isso, um casamento, uma festa de casamento durava então 7 dias. Havia um problema então quando alguém casava. Imagine você fazendo lá o casamento dos seus filhos, e esse casamento, todos os parentes vão vir para a sua casa, e você vai ter que alimentar esse pessoal aí por 1 semana, né? Então haja comida, você ia ter que fazer uma compra daquelas, né? E aí geralmente quando o parente vem a gente quer mostrar, né? Você quer comprar o churrasco e tal, e aí você ia gastar um rio de dinheiro para receber o parente aí durante 7 dias. É importante a gente saber disso porque esse contexto ele é real também na história que nós vamos ver aqui, porque houve um erro de cálculo no vinho que seria servido, na comida que estava preparada, né? Houve um erro de cálculo. O negócio acabou na metade da semana, na quarta-feira o vinho acabou. A festa começou e no meio da semana já não tinha mais vinho. Então, esses irmãos aqui de Caná da Galileia, eles sofreram com isso. Então, a festa de casamento, ela durava 7 dias. Em um desses dias aí, o noivo escolhia para que ele fosse ao encontro da noiva, tivesse as suas núpcias, e depois retornasse à festa, e depois os parentes iam embora. O texto aqui não menciona, né, de quem era a festa em Caná da Galileia, mas há algumas observações aqui importantes. A primeira delas é a presença de Maria nesse casamento. A Maria aqui para nós hoje ela é o personagem principal, amém? Na nossa família nós vamos ter que aprender como Maria, aqui nessa noite, olhando à luz desse texto, você vai entender por quê. Não só porque ela mandou Jesus, os servos fazerem o que Jesus mandar, né? Eu acho interessante porque Maria falou poucas coisas na Bíblia, mas o que ela falou aqui foi pontual. Quando Maria deixou o mandamento, ela falou assim: obedece Jesus, faz o que ele manda, né? Então, se alguém aqui nessa noite gosta de Maria, obedeça a Maria, obedeça a Jesus, porque foi o que ela falou. A única coisa que ela mandou fazer na Bíblia foi obedecer a Jesus. Então obedeça a Jesus. Não só por isso, por essa frase de obediência ao Senhor, Maria tem um papel fundamental, e a presença de Maria aqui, ela é muito importante, e eu quero chamar a sua atenção, porque Maria não é convidada para a festa. Isso não é um mau sinal, isso é um bom sinal. Jesus, por exemplo, o texto disse que Jesus é convidado para a festa. Jesus recebeu um convite para ele e para os seus discípulos, para fazerem parte deste momento, e ele vem para esse momento como convidado. Maria não está apenas como convidada, Maria está como anfitriã. Talvez por ser alguém muito amigo de Maria, talvez por ser alguém muito próximo de Maria, ou talvez até um parente de Maria, Maria estava trabalhando na organização, no cuidado para que esse casamento acontecesse. Por isso que ela não é convidada. Maria está num papel mais importante dentro dessa festa de casamento. Talvez ela está trabalhando na ornamentação, talvez ela está ali na cozinha ajudando de alguma forma, ajudando a servir. Ela está na condição igual a dos anfitriãos, diferente da posição de Jesus, que chega para aquela festa com um convite nas mãos, sendo convidado, e junto com os seus discípulos para esse casamento. Há quem diga até que os suprimentos da festa acabaram, porque Jesus tinha sido convidado há um tempo atrás, e ele ainda não tinha discípulos. Então quando ele chega com os discípulos na festa, aí agora a comida não vai dar, né? Nessa festa de casamento aqui, Jesus já devia ter uns 8 discípulos, não estava fechado o grupo de 12 ainda não,
mas já eram os 12, e já tinha algumas pessoas que não eram discípulos que andavam com Jesus. E aí você está esperando alguém para a festa sozinho, e ele chega com 8 pessoas, né? Então, talvez é por isso também que o suprimento não deu, né? Chegou mais pessoas do que o esperado. Numa festa de casamento, tanto judaica, quanto uma festa de casamento atual, não é comum você ver convidados na cozinha. Os anfitriãos e quem está trabalhando na festa tem acesso à cozinha, certo? E o convidado fica nas mesas, no salão de festa. É importante a gente entender isso aqui. Nas bodas de Caná da Galileia, nesse casamento, Jesus não tem acesso à cozinha. Jesus está na condição de convidado. Quando você vai numa festa, a não ser que você seja assim um pouquinho para frente, você não vai na cozinha, você quer ser servido, não é? Você espera o salgadinho vir na mesa, você espera o garçom te servir, você não vai, você não tem acesso à cozinha. Convidado não tem acesso à cozinha. E essa é a parte que prova que Maria está na organização, porque a Maria, ela tem acesso à cozinha. Não é Jesus que vai lá na cozinha ver e descobre que o vinho acabou. A notícia chega para ele porque ele é um convidado, ele não está na cozinha, ele está no salão de festas. Esse milagre, é claro, ele se tornou notório nos evangelhos por ser o primeiro milagre realizado por Jesus. João fez questão de mencionar que este foi o primeiro milagre. Mateus, Marcos e Lucas não se prenderam a esse detalhe. Já começam a narrativa a respeito de Jesus, informando que ele fazia muitas curas e maravilhas. Marcos, por exemplo, no versículo 46 ou 47 do capítulo de número 1, apenas menciona que começa a haver curas e milagres. Jesus cura uma cidade inteira. Assim começa o evangelho de Marcos. De Mateus a mesma coisa. As pessoas começam a ser curadas e o Mateus não se prendeu a esse detalhe. João não, João se prende ao detalhe. Com este milagre deu início Jesus ao seu ministério. Os milagres começam a partir daqui. O objetivo principal que esse texto está registrado no Evangelho de João é a abertura do ministério de Jesus. Irmãos, isso é importante. Eu falei dessa forma para que você entenda que o primeiro milagre, o milagre que vai marcar o início, ele é importante. Amém? E esse milagre tão importante não está falando de uma cura de um paralítico, de alguém que não andava e começa a andar, não é isso. De alguém que era cego e passou a enxergar, de um leproso. Esse primeiro milagre não é uma ressurreição de um morto. Esse primeiro milagre é a restauração de uma família. Isso coloca para nós como que a família é um ponto importante dentro do cristianismo, desde o início da pregação de Jesus. Os milagres começam na família. A partir da família que Jesus começa os seus sinais. Por isso que nós vamos separar um mês para orar pela nossa família. Eu não quero aqui apenas falar sobre família durante o mês de maio. Eu gostaria que você fizesse um propósito de oração, que você consiga 15 minutos, talvez na hora que você acorda, 10 minutos antes de você dormir, talvez algum momento do dia, você separasse durante esse mês de maio e colocasse a sua família para que Deus faça um milagre na sua casa dentro desse mês de maio, porque para Jesus a família é importante, porque quando ele foi começar os seus sinais e os seus milagres, ele começou a partir da família, e todos nós aqui temos família, mesmo que você more sozinho. Tem um filho seu que mora em outro lugar, um parente seu, você tem família. Às vezes sua família são os seus irmãos aqui da igreja, às vezes a sua família é o seu vizinho que está lá perto. Nós precisamos da ação, da manifestação de Deus, de um milagre de Deus na nossa casa, na nossa família, e esse mês é o mês que nós vamos dedicar para poder fazer isso, porque isso foi importante para Jesus. Isso foi importante para Jesus. O judeu acreditava, o judeu tinha algumas superstições,
Não julgue a superstição se certa ou se errada, não é para isso que eu vou citar essa experiência. São coisas que o judeu acreditava, né? Que para nós, existem algumas superstições no Brasil, quase todas, que são banais, a gente não tem que acreditar nessas coisas. Mas o judeu tinha algumas superstições, e uma delas era, o judeu acreditava que se durante a festa de casamento o vinho acabasse, ou a comida, não era só o vinho não, qualquer suprimento ali não desse para a semana toda, aquele casamento seria infeliz. Essa era uma superstição judaica. Quando Maria procura Jesus para informar a Jesus que o vinho estava acabando, um dos pensamentos de Maria é a superstição. É o medo das pessoas que estavam ali começarem a falar que aquele casamento seria um casamento infeliz. Quando Jesus transforma a água em vinho, então, diante dessa superstição, Jesus está falando às pessoas que ali estão a seguinte frase: eu trago alegria para o casamento, eu restauro o casamento, eu sou Deus que restaura a família, eu trago alegria. A alegria nem é o vinho, a alegria é a presença de Jesus naquela festa. Não entenda esse texto também como o vinho ser a presença da alegria naquele casamento. A presença da alegria daquele casamento não é o vinho multiplicado, é Jesus estar ali. Porque se Jesus não estivesse ali, essa multiplicação não teria, essa transformação, ela não teria acontecido. Nós aprendemos, irmãos, muitas coisas com isso aí. E a primeira maior que nós aprendemos com essa transformação do vinho aí, da alegria, é o quanto que a nossa família precisa de Jesus. E nessa mensagem de hoje eu gostaria de incentivar você a colocar Jesus no meio da festa, a levar Jesus para dentro da sua casa, porque às vezes nós levamos tantas coisas para dentro da nossa casa, e somos incapazes de levar o Senhor. Domingo passado nós pregamos aqui sobre missões e evangelismo, e o nosso primeiro campo de evangelismo, nosso primeiro campo missionário, é justamente a nossa família, a nossa casa, a sua casa, o seu filho afastado da fé, a sua filha, o seu marido, sua esposa que ainda não conhece o Senhor, seus pais, sua mãe. Esse é o seu primeiro campo missionário. Não digo que você vai ficar focado só neles, porque tem crente que erra, eu já vi crente fazer isso. Não, primeiro eu quero ganhar os da minha casa, eu não vou pregar para mais ninguém, vou pregar só para os da minha casa. Esse é outro engano, porque talvez o da sua casa não vai converter agora. Talvez o da sua casa nem vai converter, está repreendido, não é o que eu quero para você. Eu quero para você o que a Bíblia me ensina: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. Em contrapartida, eu não posso deixar de pensar que nem todo mundo vai para o céu, né? E de repente alguém que não for para o céu pode ser da minha casa. Então eu não posso focar só na minha família. É o meu primeiro campo missionário, é o primeiro lugar onde eu prego, é onde eu prego com mais intensidade. Mas Jesus também disse que a gente não joga pérolas aos porcos. Você fica ali pregando e eles não querem, prega para outro. Você já pregou aqui, agora você prega para outro, de vez em quando você volta aqui na sua família e prega para a sua família. Mas o nosso primeiro campo missionário, não único, é a nossa casa. E nós às vezes levamos tantas coisas para dentro da nossa casa e não levamos Jesus, não levamos o Senhor, não falamos de Deus. A roda da nossa mesa, como está em Deuteronômio capítulo de número 6, não inculcamos na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. Muitas vezes deixamos essa responsabilidade para a igreja. Às vezes erramos porque só oramos para os nossos filhos irem para a igreja, mas somos incapazes de levar Jesus dentro da nossa casa. O meu convite para você nessa noite é chamar Jesus para dentro da festa, é levar Jesus para dentro da sua casa, porque quando Jesus está dentro da sua casa, a água será transformada em vinho, a tristeza será transformada em alegria, o pecado será transformado em graça, e a unção de Deus será liberada sobre a sua família. Leva Jesus para dentro de casa,
Convida Jesus para a festa. Tenha o Senhor por perto. Porque o milagre que nós vamos ver nesse texto aqui, a ação da Maria que nós vamos ver nesse texto aqui, além da transformação da água em vinho, Jesus precisa estar na festa. Não adianta nada eu conseguir identificar os erros da minha casa, não adianta nada eu conseguir identificar as necessidades da minha família no que diz respeito ao espiritual, se Jesus não estiver lá. Então, leva Jesus para dentro da sua casa. Como levar Jesus, pastor, para dentro de casa? Primeira coisa que você tem que fazer para levar Jesus para dentro da sua casa é convidar. Foi o que o pessoal de Caná da Galileia fez. Chama, convida Jesus. Na sua oração, pede Jesus para entrar na sua casa, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, ou se você mora sozinho, lá no seu lar, fala: ô Jesus, entra. Abre a porta para ele entrar, né? Abre a porta, ô Jesus, entra, fica à vontade. Depois de convidar Jesus, a segunda coisa que você precisa fazer para Jesus entrar na sua casa é tirar o pecado, porque Jesus não fica onde tem pecado. E muitas vezes, ao invés de levar Jesus para dentro da nossa casa, nós levamos o pecado para dentro da nossa casa. Existem, irmãos, valores espirituais que mandam, que falam muito forte no que diz respeito à família. Existem valores muito fortes. Então cuidado, não leva o pecado para dentro da sua casa. Faça da sua casa um lugar santo, separado, consagrado a Deus. Tira do seu lar aquilo que desagrada ao Senhor. Peça em oração discernimento do Espírito, para Deus te mostrar o que na sua casa não provém do Pai, e tira isso de lá. Faça do seu lar o seu lar santo. Eu estou lembrando da história aqui, pelejando para tentar mencionar o texto, ou não errar ao contar a história, até porque li há poucos dias. Mas você lembra, acho que é Raquel, né? Que tinha um Deus estranho dentro da sua tenda, e estava escondido, e o negócio não acontecia, e algo estava dando errado, até que Deus mostra que tinha um Deus estranho, guardado debaixo de uma cama. Pede Deus para te mostrar. Talvez as coisas não estão muito bem na sua casa lá, porque há um Deus estranho lá. Há um objeto que não agrada a Deus, há um objeto de idolatria, um negócio de pornografia, algo lá que desagrada o Senhor. Não deixa dentro da sua casa coisas que desagradam ao seu Deus, porque senão Jesus não fica lá, porque Jesus não fica onde tem pecado. Para Jesus ficar, o pecado tem que sair. Não dá para Jesus caminhar junto com o pecado. Ele ama o pecador, Ele te ama porque você é pecador, mas Ele detesta o pecado. Então tira o pecado da sua casa, tira, joga aquela bebida alcoólica fora, se livra daquele maço de cigarro escondido lá, lança fora esse Deus estranho, esse Deus de barro que está lá. Faz da sua casa um lugar onde Jesus possa habitar. Então, além de convidar para Jesus entrar na sua casa, o pecado tem que sair. Tira o pecado de dentro da sua casa, faz Jesus ficar na sua casa. Jesus não está só na igreja, não. Ele não está só no seu coração, não. Ele pode estar na sua família, Ele pode estar na sua casa. Então, para o que nós vamos ver aqui, para Jesus agir, Ele tem que estar lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer é manter, por isso que eu pulei a história, é colocar Jesus na sua casa. Está acontecendo a festa de casamento, e todo mundo está na mais perfeita alegria, né? A coxinha está sendo servida, o refrigerante lá e tal, o vinho, né? Que era o refrigerante deles na época, era a bebida judaica. Esse vinho não era um vinho assim que você tomava uma garrafa e ficava tonto, né? Para a pessoa ficar bêbada, ela tinha que tomar durante vários dias. E aí a festa está lá acontecendo, e a Maria, que não é convidada, que faz parte do time anfitrião, a Maria que está trabalhando na organização, tem acesso à cozinha, e num dado momento, a Maria lá trabalhando, talvez, ela chega na cozinha e ela percebe que a reserva de vinho chegou ao fim. Maria soube identificar um problema dentro daquele casamento. Para que a nossa família seja abençoada, você precisa ser capaz de identificar as necessidades espirituais da sua família.
qual reserva espiritual na sua família acabou? Da mesma forma como você confere a sua despensa, né? Hoje é dia 4, amanhã é apenas o segundo dia útil do mês, e aí é a semana de fazer compras, né? Eu detesto o supermercado nesse período do mês. Você vai no BH, a fila é quilométrica. De vez em quando eu estou trabalhando lá e chega a mensagem da Edileia para mim assim: traz pão do BH. Ai, meu coração nessa semana até esfria. Porque passar no BH para comprar pão nessa semana, só Jesus na causa. Você fica meia hora na fila por causa de R$8 de pão de sal. Essa semana é a semana da provisão, né? Você vai lá, confere a sua lista, o que você precisa comprar, o que você não precisa comprar, se o arroz está acabando, se o macarrão vai dar, se o óleo vai dar. Não é assim? Você não confere a sua despensa? Que carne você vai ter que comprar, como é que vai ser o seu mês, como que está o seu dinheiro, as coisas estão caras, né? Um absurdo, tudo subindo, seu salário diminuindo. Você não confere a sua despensa? Nessa noite eu quero chamar a sua atenção para você conferir a despensa espiritual da sua família. Nós olhamos as latas do armário, mas não olhamos o óleo no nosso coração, no que diz respeito à nossa família. Nós preocupamos com o físico do nosso lar, nós preocupamos com a despensa da nossa casa, mas não preocupamos com o espiritual. O diabo tem cegado os nossos olhos e nós não estamos mais preocupados com a espiritualidade da nossa família. Nessa mensagem de hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Como estão as reservas de vinho, as reservas de óleo, as reservas do Espírito Santo, as reservas de alegria no seu casamento, na sua comunhão com seus filhos? Nós vivemos uma geração onde a família está sendo atacada. Nós não temos mais comunhão familiar. Acontece comigo? Creio eu que acontece com você também. Tem hora que a gente senta na mesa, em família, e cada um está com um aparelho celular na mão. E a gente não gosta nem de ser interrompido. Não quero ouvir isso agora não. Espera aí, que eu estou vendo um negócio importante aqui. Enquanto isso, as reservas espirituais da nossa casa estão chegando ao final e nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber. Quando acordamos, o nosso filho adolescente está longe demais já, está fazendo coisa que nem o capeta é capaz de fazer, que o capeta olha e fala assim: não, isso aí eu não faço não. Porque nós não soubemos identificar as reservas espirituais da nossa casa, da nossa família, daqueles que estão à nossa volta. Mas nessa noite Deus tem nos chamado para ter a mesma visão de Maria, entrar na cozinha e saber quais são os problemas espirituais da nossa casa, saber identificar, saber ver, não fechar os nossos olhos. Nós não podemos continuar sendo uma geração que é crente só dessas portas para dentro. Nós precisamos começar o nosso cristianismo dentro da nossa casa, com a nossa família. E você é o atalaia lá. Vira essa chave aí. Lá em casa eu sou o único pastor, eu sou sozinho, não consigo, é muito difícil. Vira essa chave, você não é sozinho. Você só é o primeiro, o atalaia, a coluna espiritual. Você é a Maria da sua família. E é sobre os seus ombros que Deus colocou a responsabilidade de saber avaliar como estão as despensas espirituais da sua casa. Como que está a reserva de vinho da sua família? Ela conseguiu entrar naquela cozinha e identificar que o vinho estava acabando. Você pode salvar seu casamento antes dele acabar. Você pode trazer esse filho seu para Deus antes dele se perder completamente. Pode. Ainda há um fio de esperança. Muito mais do que identificar que o vinho estava acabando, o que a Maria fez? Ela foi atrás de uma solução.
Foi atrás de Jesus. Nós somos mestres em identificar erros. Nós somos mestres em identificar erros. E somos péssimos em resolvê-los. Eu não sei se é a nossa cultura lagopratense, eu não sei se é a cultura mineira, se é a cultura brasileira, mas nós somos muito bons em identificar um erro. E somos péssimos em solucionar o problema. É bom apontar. Apontar é muito fácil. Aquilo que está sendo feito na igreja lá, está errado. Mas e resolver? Um exemplo. Lá no seu serviço, olhar para o seu colega de trabalho e falar para ele assim, ele está fazendo errado. Somos mestres. Os primeiros a apontar, nós conseguimos isso muito bem. Não é porque a gente é crente, não. Eu acho que é porque é a nossa cultura. Somos mestres em identificar erros, mas somos péssimos em resolvê-los. Maria aqui deu um passo a mais. Ela identificou o erro e ela foi resolver esse erro. E aí a minha pergunta para mim, para você nessa noite é: o que nós vamos fazer com as reservas espirituais da nossa casa vazia? Sabendo que está chegando ao fim, que esse casamento vai ser um fracasso, que essa família está fadada à derrota. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos abraçar a ideologia de esquerda, aonde a família está sendo destruída, aonde a família está sendo desconfigurada? É isso que nós vamos fazer? Se você procurar alguém lá fora e falar para ele que você está com problema de casamento, ele vai falar para você assim: vive sozinho que é melhor. O diabo tem trabalhado para destruir famílias, para desconfigurar famílias, para que o casamento seja desconfigurado. E isso tem sido assim, passado a nós. E se a gente não abrir o olho, as nossas reservas familiares forem se esgotando, são essas terríveis coisas que acontecem. Eu não sei te falar assim, a quantidade, inúmeras pessoas que eu conheço, homens que largaram a mulher e se casaram com outro homem, mulheres que largaram seu marido e se casaram com outra mulher, e deixaram os filhos com os pais, homens. Os nossos vizinhos são assim, porque há uma ideologia contra a família. As nossas reservas espirituais estão baixas e o diabo tem nadado de braçada, destruindo a nossa casa. E a minha pergunta é: quando que nós vamos nos levantar? Como que nós vamos nos posicionar para que isso não alcance a nossa família? Porque o coleguinha do seu filho lá na escola já é lésbica, já é homossexual, já namora com do mesmo gênero. O coleguinha do seu filho na escola já faz isso. Esse dia eu fui buscar o Tiago na escola, ele, conversando com ele sobre o ensino médio, ele falou assim: pai, ensino médio todo mundo é gay. Os nossos filhos já estão tendo influência nisso aí. Se as nossas reservas familiares estiverem ruins, o que será da nossa casa? O que será da nossa família? O que você tem feito para se posicionar? Maria procurou Jesus e falou: filho, o vinho acabou. A resposta de Jesus para ela é muito direta, né? Jesus fala para ela assim: que tenho eu contigo? Pois ainda não é chegada a minha hora. Isso não é uma resposta mal dada, não. Não pense você, eu já vi muito crente pentecostal pegando esse texto e entendendo que Jesus ali deu uma resposta atravessada em Maria. Não, é porque tinha que esperar zerar tudo, chegar ao final. É na hora que Maria vê que o negócio está acabando. Enquanto não acabou, Jesus não fez nada. O chegar da hora era esperar acabar tudo. Jesus não podia ir lá ainda com um pouquinho de vinho, tinha que esperar chegar ao final para ele poder ir lá. Essa é a resposta que Jesus está dando para ela. Não é uma má resposta, não. Ela foi avisar Jesus que o vinho tinha acabado. Olha,
Tem muitas coisas que você pode fazer pela sua família. Tem muita coisa que você pode fazer. Eu precisaria de mais uma pregação aqui para falar o que você pode fazer pela sua família, certo? Não deixe o seu filho à toa dentro de casa. Arrume um serviço doméstico para ele fazer. Põe ele para ajudar na sua casa, né? Você tem filha mulher aí, ensina ela a ser a mulher da casa, a mãe que ela vai ter que ser lá no futuro. Você não precisa explorar, você não precisa colocar ela para trabalhar de maneira escrava, mas se você fizer tudo para ela também, dela, tudo na mão, ela não vai dar uma boa esposa lá na frente. Pensa nisso. Você é uma boa esposa porque a sua mãe te entregou uma vassoura, um rodo com 7, 8 anos de idade, te ensinou a cozinhar, por isso que você é uma boa esposa. Se você fizer diferente com a sua filha, ela não vai ser uma boa esposa. O menino, a mesma coisa. Se ele não pode trabalhar lá fora, arruma um serviço para ele em casa, pague ele para ele aprender a trabalhar, que ele tem que trabalhar para ganhar, para comer, para sair, para fazer as coisas dele. Tem muita coisa que você pode fazer pela sua família. Ame seu marido, ame sua esposa, a esposa seja submissa ao marido, o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, faça os deveres domésticos conforme a Bíblia ensina que os deveres domésticos têm que ser realizados. Nós vamos ver aqui ao longo do mês, leia Efésios 5 e 6, a mudança de capítulo lá, final do capítulo 5, início do capítulo 6, viva um casamento de acordo com aquilo lá. Quem trabalha é o homem, quem sustenta é o homem, quem cuida da casa é a mulher, quem cuida dos filhos é a mulher, seja submissa, o marido ame, seu casamento será feliz. Tem muita coisa que você pode fazer e você vai fazer pela sua família. Lute pela sua família. Traz seu filho para a igreja, manda ele obrigado para a igreja, arrasta ele, fala, você vai para a igreja. Você acha que isso acontece só com você? Lá em casa tem que pegar no pé, lá em casa tem que falar, você vai ler Bíblia sim, eu não quero ler Bíblia não, mas você vai ler Bíblia sim. Tilé comprou um devocional lá, Café com Deus Pai, você não está lendo o devocional, você vai ler o devocional, você vai largar esse celular, você vai ler esse devocional. Faz o que você tiver que fazer pela sua família. Não deixe o seu filho a bel prazer. Sua mãe te obrigava a coisa muito pior, obrigar seu filho a vir na igreja. Isso aí vai ser importante para ele lá no final, pode ter certeza. Faz o que você tiver que fazer. Tem muita coisa que você pode fazer. Eu precisaria de outra pregação, ao longo do mês a gente fala. Tem muita coisa que você pode fazer, mas a primeira coisa que você tem que fazer quando a reserva familiar da sua casa está chegando ao final, quando o vinho está acabando, é procurar Jesus. É procurar Jesus. Se você tiver dinheiro para gastar com terapeuta, melhor, o terapeuta vai te ajudar. Mas antes do terapeuta familiar, você vai procurar Jesus. A primeira solução para o seu casamento não acabar, não é a terapia. A primeira solução para o seu casamento acabar, para o seu casamento não acabar, não é nem o pastor. A primeira solução para o seu casamento não acabar é Cristo. É você ir no lugar certo. É você procurar por Ele, é você chamar por Ele. É a primeira coisa que nós fazemos quando identificamos que as reservas de vinho da nossa família estão acabando. Nós precisamos chamar por Jesus. Nós precisamos chamar por Jesus. No último jantar para casais aqui na igreja, mês passado, eu fiz uma brincadeira com 2 irmãos, né? Falando assim, você devia ter chamado um ao outro para vir no jantar. Não precisa namorar não, era só para vir no jantar. Eu fiz isso uma vez. Uma vez lá na Lírio dos Vales, o pessoal ia fazer um jantar para casais, eu morava no fundo da igreja, eu estava doido para ir no jantar de casais da igreja, e pensei assim, gente, como é que eu faço para ir nesse jantar, né? Aí tinha uma irmã do louvor, o nome dela é Fábia, nem sei por onde anda mais. Aí a Fábia comentou comigo, nossa, eu queria tanto ir nesse jantar, mas não estou namorando. Eu olhei para ela na lata, falei assim, aqui, vamos no jantar nós dois, né? Nós divide, paga, e vamos namorando, não, estou te chamando para namorar, não, você quer ir no jantar, eu quero ir no jantar, então a gente paga, eu pago a metade, você paga a metade, nós vamos no jantar de casais. Aí ela, beleza, embora. E aí nós pagamos lá, compramos o ingresso. Eu lembro quem vendia na época era o Atelmo mais o Isaac, e o Isaac ficou me olhando todo, você vai vir com a Fábia? Vocês estão namorando? Não, nós estamos namorando não, eu quero só vir no jantar. E aí o Isaac liberou, e no dia chega eu e a Fábia,
nem de mão dada, nem braço dado, nós nunca tivemos nem possibilidade de namorar. Nós só fomos no jantar porque queria, sentamos na mesa lá para participar do jantar. Pois você acredita que eu ouvi uma frase naquele jantar que mudou a minha vida, relacionado a ideologia sobre casamento? E é interessante porque depois desse jantar, o Isaac começou, eles tinham um ministério de casais, eles me levaram até para acampamento de retiro espiritual de casais que eles faziam lá. Eu fui participar depois trabalhando, né? Não precisei convidar a Fábia não, ele me levou para trabalhar. Depois eu envolvi com eles lá, né? E os irmãos que estavam pregando, né, o casal que estava ministrando, falou uma coisa muito interessante sobre casamento. Eles falaram naquele dia assim, que quando nós desistimos de lutar pelo nosso casamento, pela nossa família, não só casamento, a família, nós estamos falando que para Deus tem uma coisa que é impossível Ele fazer. E na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando assim, como não? Para Deus não tem impossíveis. Jesus disse que o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Mas quando nós desistimos de lutar pela nossa família, é como se nós estivéssemos falando para Deus, que na nossa família nem Ele resolve. Isso é uma blasfêmia. Porque para Deus não existe impossível. Então eu preciso continuar acreditando que para minha família Jesus pode fazer alguma coisa. Se eu deixar de acreditar que Jesus pode mudar o coração de alguém da minha casa, eu vou estar pecando, porque Ele pode. Ele disse a Jeremias que Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele muda corações. Ele muda vidas. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para o Senhor. Nós precisamos continuar crendo. Você precisa continuar acreditando que Jesus é capaz de transformar a sua família. Não vai na onda de coaches do nosso tempo. Há pouco tempo eu vi um ex-pastor, que nem está pastoreando mais, daqui da cidade, falando na sua rede social a seguinte frase: nem tudo Jesus resolve. Tem coisa no seu casamento que não é Jesus não, é você. Eu diria para você o contrário. Primeiro é Jesus que resolve. E se você não tiver joelho suficiente, vida de oração suficiente, ou fé suficiente para Jesus resolver, aí você caça o terapeuta. Porque o problema não é ele não. O problema não é ele não. Os crentes do passado resolviam problemas com os filhos no joelho. Crente do passado resolvia problema conjugal no joelho. Crente no passado, quando o filho estava vindo para o mundo, dobrava o joelho de madrugada e orava pelos filhos. Por que que a igreja atual não acredita que Jesus pode mudar a situação mais? Como Maria vai Jesus e fala: Senhor, essa reserva espiritual da minha casa chegou ao fim, me ajuda. E Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai encher a reserva novamente. Você já parou para pensar que nessa história não tem assim uma... Eu li muito história do cristianismo, né? É um assunto que me interessou muito, principalmente quando eu estava estudando seminário. Então assim, eu não consigo explicar isso para você em poucas palavras, eu vou tentar resumir. Jesus era uma pessoa muito natural, entendeu? Jesus não era uma pessoa que se destacava. Embora ele usava uma peça de roupa de um tecido único, sem costura, usada apenas por reis, e era um pouco mais branca a sua veste, né? Jesus não ocupava uma posição de destaque na multidão. Isso é tão verdade que no dia que ele foi traído, alguém precisou identificar. Os perseguidores de Jesus falam assim: quem que nós vamos prender? Nós não sabemos quem é Jesus. Quem quer matar Jesus não sabe quem é Jesus.
Então Jesus era alguém que se misturava muito no meio da multidão. Porque quando nós assistimos os filmes de Jesus, geralmente Jesus está à frente do grupo, né? Aí vai ter um milagre, aí Jesus se ajeita assim, e ora, e vê um poder. Não era assim, era muito natural, era quase imperceptível. Se a pessoa não falasse que fosse curada, às vezes não dava nem para ficar sabendo, porque eram coisas muito, muito naturais. Jesus não era igual esses pastores de hoje aí, com muitos seguidores, sendo aclamado, alguém esticava um tapete vermelho, alguém honrando toda hora. Não era assim não, Jesus era do meio. E nesse milagre aqui, é onde isso acontece de maneira mais natural. Jesus não chamou assim, ó, vou chamar aqui os 12 agora, vamos fazer aqui uma corrente de oração, em volta dessas 12 talhas de pedra aqui, Senhor meu Deus, meu Pai, eu ordeno, transforma essa, não foi isso, não teve nada disso. Jesus não chamou o discípulo que estava em mais oração, chama o Pedro lá para mim, porque hoje 3 horas da manhã ele estava orando, para a gente, não teve isso não. Alguém, provavelmente Maria, leva Jesus até a cozinha, ele fala assim, enche de água, encheu de água, agora vai lá e leva para o mestre de sala. Quem está fazendo não sabe o que está acontecendo. O camarada que encheu a talha de água, está olhando dentro da talha, tem água, carrega a talha lá perto do mestre de sala, tem água, enfia a concha lá dentro, é água, na hora que põe no copo é vinho. Entendeu? Não tem um sobrenatural, as coisas aconteceram de maneira muito natural. Pensa Jesus para encher as talhas de reserva espiritual da sua casa, de maneira bem natural, simples, orando, pedindo, clamando, deixando com que as coisas aconteçam de forma natural. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que tem que ser difícil demais, que para Jesus vir nós temos que estender um tapete vermelho. Não, é só chamar, leva Jesus para a cozinha da sua casa e deixa que o resto é com Ele. Ele pode, Ele vai, Ele faz, porque esse é o nosso Deus. Não é um Deus que se importa apenas com os paralíticos e leprosos. Ele se importou primeiro, Ele começou primeiro, foi com uma família, numa festa de casamento. E aí Ele quer fazer com a sua família também. Ele quer fazer isso com a minha família também. Esse mês é mês de enchermos as talhas de água, em nome de Jesus. Amém? Eu desafio você a fazer com Deus um propósito de oração pela sua família durante esse mês. E ao final desse mês, um milagre de Deus terá alcançado a sua casa, a sua família. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eleve seu pensamento nesse momento a Deus, orando pela sua casa. Eu sei que tem maridos aqui que a esposa ainda não é crente, há esposas aqui que o marido ainda não é crente, há filhos desviados, de pais que estão aqui, afastados, né? Desviado não, afastado. Há pais afastados, não é? E isso não acontece só com você não, acontece comigo. Eu tenho um irmão que foi obreiro, pastor quase na Deus é Amor, e hoje está dando catequese. A irmã que eu arrastava para a igreja, o casamento dela que eu fui foi na igreja católica. Então eu também tenho os meus desafios de oração, assim como você tem os seus. E eu queria convidar você a orar pela sua família, a orar pela sua casa. Durante esse mês nós estaremos orando pela nossa casa. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa. Talvez Jesus está te mostrando aí qual reserva espiritual da sua casa aí acabou. E está te colocando de pé para orar pela sua família durante esse mês. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos colocar a nossa casa, a nossa família diante do Teu altar nessa noite de domingo.
Pedimos, ó Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade nos alcance, Deus, alcance a nossa casa, alcance a nossa família, aqui nessa noite de domingo, Senhor. Que a partir de hoje o Senhor esteja enchendo as reservas espirituais da nossa casa, da nossa família, para que lá no final nós possamos verdadeiramente falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nos dê a mesma visão de Maria nessa noite de domingo, que nós possamos ser capazes de identificar e tenhamos também, Deus, o peito de querer resolver os problemas espirituais da nossa casa, Pai, principalmente chamando pelo Senhor, em nome de Jesus, amém.